Felipe Melo está conosco aqui para trazer as notícias do esporte. Vamos lá, Felipe, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Todos os ouvintes do Pulo do Gato. Vamos começar com Libertadores da América. Então chegou a grande fase de mata-mata da Libertadores da América, né? Todo mundo espera esse momento. Os mata-matas começam nesta terça-feira. Hoje, às 7 horas da noite, o Fluminense joga contra o Argentino Júnior lá em Buenos Aires. Às 7 horas da noite, Fluminense e Argentino Júnior. Às 9 da noite tem Atlético Paranaense e Bolívar. Primeiro jogo é fora de casa, lá na Bolívia. E hoje também tem Internacional e River Plate. Aliás, eu acho que esse é o confronto mais esperado dessa fase de oitavas de final. São dois, né? Atlético Mineiro e Palmeiras e River Plate contra o Internacional. O primeiro jogo hoje às 9 horas da noite, lá em Buenos Aires. São os jogos de hoje da Libertadores da América, dessa fase de oitavas de final. Silvânia. O que mais você tem para nos contar, Felipe? Sul-Americana, né? Sul-Americana também a fase de oitavas de final. 2 brasileiros entram em campo hoje. Às 7 horas da noite, o Libertad joga contra o Fortaleza. Fortaleza, então, joga fora de casa a primeira partida. E hoje, às 9h30, Neoquímica Arena, praticamente lotada, né? Para Corinthians e Newell's Old Boys. Newell's Old Boys, um time argentino. O Timão também nessa fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hoje à noite, lá na Neoquímica Arena, Corinthians e Newell's Old Boys. Como é que tá a situação do Pedro lá no Flamengo, hein? O Pedro não foi treinar ontem no Flamengo. O treino era 9 horas da manhã, ele não apareceu. E aí, depois o Flamengo não se posicionou no momento, o Pedro também não, mas depois surgiu a informação de que o Pedro não foi porque ele foi ao dentista. Ele tomou um soco na cara, né, do preparador físico, enfim. E aí ele não apareceu para treinar e a informação é que ele foi ao dentista. O Pedro, segundo informações da nossa reportagem no Rio de Janeiro, ele vai ser multado por um ato de indisciplina. Mas ele não sofreu um soco? Sim, ele sofreu o soco, foi agredido. Porém, antes da agressão, o Pedro se recusou a continuar o aquecimento. Portanto, o Pedro se recusou a trabalhar, né, durante o jogo, e o Flamengo entende que isso foi um ato de indisciplina e que vai multar o Pedro. Mas a situação é ainda pior, porque a informação é de que o Pedro não quer mais jogar com o Sampaoli. Então, ele é atleta do Flamengo, mas não tem um interesse de continuar no Flamengo se o Sampaoli for mantido. O Sampaoli foi mantido. Quer dizer, então, o Flamengo tem um jogador importante, um ativo, um jogador caríssimo, né? É um investimento alto do clube que não deseja mais entrar em campo enquanto o Sampaoli for o técnico do Flamengo. Portanto, essa janela de transferência pode ter algum desdobramento em relação à saída do Pedro do Flamengo. Vai ficar bastante tenso aí o clima do Sampaoli no Flamengo, né? Porque alguns jogadores acompanharam, inclusive, o Pedro até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? Os jogadores ficaram do lado do Pedro, né? Exatamente. Porque o Pedro foi agredido, né? A nota do Sampaoli não foi das mais adequadas, vamos dizer assim, para o momento, né? Ele tentou não botar... Tentou proteger o amigo. Os dois, né? Os dois, sem tomar lado, né? O que, claro, não pegou bem, porque é óbvio que o preparador físico foi o grande culpado dessa grande confusão. Por mais que você tenha instrumentos aí, você multa o Pedro, fala que o Pedro não vai jogar, põe na reserva. Agora, partir para violência não dá, tanto é que ele foi demitido, não tinha outra solução para o que aconteceu nesse episódio. Agora, eu tô vendo aqui no Twitter alguns jornalistas aí lá do Rio dizendo que foram aparadas arestas e que o Pedro vai treinar hoje no Ninho do Urubu. Ele precisa treinar, senão ele vai ser multado outra vez. Senão ele vai continuar recebendo multa. Ele precisa ir, pelo menos, treinar. Atos de indisciplina acontecem. Por exemplo, o Soteldo no Santos foi afastado pelo técnico Paulo Turra. O Soteldo disse que não joga com o Paulo Turra. Agora, que sacanagem essas brincadeiras que estão fazendo na internet aí, né? Falando que se o Pedro quer apanhar, que ele venha pro Santos. Não é coisa que se faça um negócio desse, né? Se quiser apanhar, o Santos apanha todo jogo aí dentro de campo. Eu diria que o Pedro é terrível, né? Pedro é terrível, né, Pedro? Esses Pedros por aí, né, no futebol, são terríveis. Lucas Moura, vem ou não vem para São Paulo? Vem para o São Paulo. São Paulo deve anunciar em breve o Lucas Moura. Só que ele vai assinar contrato com o time americano, né? Então, quer dizer, ele vem para o São Paulo por um curto período e depois, no final do ano, já se transfere para o clube da MLS. É uma boa para o São Paulo, Lucas Felipe? Moura.
Olha, é um grande jogador que estava no futebol europeu jogando, né? Diferente do Rames Rodrigues, o Lucas Moura estava na Inglaterra, né? No Tottenham, enfim. É um grande jogador, seria um reforço importante para essa temporada, seria sim. Agora, só voltando ao caso do Pedro, fica mais complicada ainda a situação dele, porque se sair do Flamengo, no Brasil ele não pode jogar. Já completou 7 jogos, Não vai poder jogar Mas aí vai para o mercado árabe, mercado brasileiro, mercado europeu, provavelmente sim. Ele pode ir para o mercado europeu e daqui 6 meses se transferir para o futebol brasileiro, né? Faz um contrato amarrado aí, já amarra um contrato com alguma equipe brasileira. Eu sei que tem um monte de time querendo o Pedro, porque Pedro é artilheiro. Claro. É um grande jogador, mas o Sampaoli não gosta dele, tanto é que colocou ele no banco de reservas, tá comendo a reserva o Pedro no Flamengo. Felipe, antes da gente falar do futebol feminino, o CBF divulgou a definição sobre o palco da estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já sabemos onde o Diniz vai estrear, hein, Felipe Melo? Já sabemos. E aí, Pedro Campos? Belém do Pará. Você acha? Brasil e Bolívia, dia 8 de setembro. Se não ganhar da Bolívia também, já começa a campanha para a saída do Diniz, né? Mas, o brasileiro não tem paciência com o técnico, não. Então, mas a CBF foi muito inteligente, porque se ela coloca no Maracanã, por exemplo, parte da torcida do Fluminense já é contra. A torcida do Fluminense é contra o Diniz na seleção. Então, se ela coloca no Maracanã, pode ter um clima meio hostil entre torcedores do Fluminense, do Flamengo. Então, ela manda o jogo longe. Põe um jogo longe, que é a chance de você ter uma confusão, enfim, um protesto de torcedores já é mais mais lembrando, distante, o Diniz vai acumular as funções, vai acumular né? Por isso que você tá falando isso. Torcedores do Fluminense não gostaram nada dele ter assumido a seleção brasileira e ser treinador do Fluminense. Então tem essa questão, né? E torcedores do Flamengo também vão ser contra o Diniz, enfim. É uma situação delicada, né? Seleção brasileira com técnico interino não é fácil, não. Então o Mangueirão vai ser o primeiro jogo da seleção com o Fernando Diniz. Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Então vamos falar agora sobre a seleção brasileira feminina de futebol. Vamos, Silvânia. A Marta concedeu uma entrevista coletiva há pouco, né? Lá em Melbourne, onde a seleção brasileira joga amanhã contra a Jamaica. E a jogadora chorou ao comentar sobre o seu papel na evolução do futebol feminino. E ela foi questionada: olha, Marta, amanhã pode ser o seu último jogo de Copa do Mundo, porque se o Brasil perder amanhã, o Brasil estará eliminado da competição. Brasil e Jamaica amanhã às 7 horas da manhã. E quando ela foi questionada, olha a resposta que deu a nossa rainha do futebol. Eu não estava nem pensando nisso, você acredita? Porque eu estou tão focada no jogo amanhã que isso não veio à minha cabeça. Nossa, vai ser a minha última coletiva numa Copa do Mundo? Porque não vai ser, porque eu estou confiante e eu acredito que a gente vai seguir na competição. Tá aí, então. Então ela tá confiante, acredita. Duro, né? É difícil, né? Imagina. Essa pergunta é uma pergunta... foi feita para ela e ela, assim, pode ser o último jogo. E realmente, pode ser o último jogo da seleção brasileira. Não vai. Mas assim, ela tá confiante. Vai ser um jogo duro, hein? Vai ser um jogo difícil porque a Jamaica foi bem contra a seleção francesa. E hoje tivemos uma goleada da Holanda, 7-0 contra o Vietnã. A Holanda classificada para a próxima fase. E os Estados Unidos empataram com Portugal, 0-0. Aliás, a campanha da seleção americana tem 1 vitória e 2 empates, quando todo mundo pensava que a seleção americana ia atropelar todo mundo. 2 vitórias, 1 vitória e 2 empates, e classificou em segundo a seleção americana. E daqui a pouco, 8 horas da manhã, China, Inglaterra, Haiti e Dinamarca. São os jogos de hoje da Copa do Mundo Feminina. Valeu, Felipe. Até. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.